Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Ponto de Encontro, parada obrigatória do profissional, do consultor que deseja, que quer alcançar a alta performance. Eu já quero, antes de apresentar nosso convidado hoje, te convidar para você seguir aqui o podcast, o canal do podcast, para você poder compartilhar esse vídeo, para você poder curtir, comentar, deixe seu recado para que ele possa alcançar mais e mais pessoas. Hoje, episódio 25 do podcast, tendo a satisfação de receber aqui Gilson Moura, um profissional com uma larga história, carreira sólida de sucesso na indústria farmacêutica, para compartilhar essas experiências e conhecimentos aqui com a gente. Gilson, seja muito bem-vindo. É um grande prazer poder te receber aqui hoje no Ponto de Encontro. Obrigado, Elber. Obrigado, é um prazer em conhecê-lo, né? A tua turma, é um prazer conhecer aqui o teu modelo de atuação e vamos conversar aí, com certeza, vamos fazer um belo de um bate-papo aí. Obrigado pela oportunidade. Não, é um grande prazer te receber. E para a gente começar, eu quero pedir para todo mundo aqui ficar na mesma página, saber, né, quem é o Gilson, quem é esse profissional que está aqui hoje com a gente. Gostaria que você desse uma apresentação sua, Gilson, para as pessoas poderem te conhecer. Ah, legal. Elber, acho que o que vale a pena destacar aqui, né, que eu estou me colocando na posição como um profissional da indústria farmacêutica. Atualmente eu trabalho, né, no segmento farmacêutico de uma empresa japonesa, da Daiichi Sankyo. Isso é uma informação pública, está lá no meu LinkedIn. E aqui reflete exatamente a minha realidade, né? Eu expresso aqui a minha opinião, o meu ponto de vista, tá? O que Perfeito. não, eu não respondo aqui em nome da Daiichi Sankyo, né? Então, eu faço aqui as minhas palavras e reflete a minha opinião. Não, Cara, ótimo. É, o Gilson é um profissional aí da indústria farmacêutica, conforme eu te falei. Eu tenho 52 anos, faço essa semana, inclusive, né? E sou casado hoje com a Dirce, sou casado há 31 anos, sou pai da Letícia, pai da Luana, e sou aí o segundo de três filhos da Dona Maria e do seu Wilson Moura, né? Então, eu sou formado aí em bacharelado em História. Eu tenho uma pós-graduação em Gestão Estratégica de Vendas e depois, não satisfeito aí, há um ano atrás, eu acabei me formando biomédico também. Acho que vai se conectar um maravilha. pouquinho com o que a gente vai falar ali na frente com o ficar parado, né? Eu acho que não dá para você ficar parado. Mas essa é a minha breve apresentação, né? Eu moro em Curitiba, e eu estou na indústria farmacêutica há 32 anos somente, né? Então, 37 anos já trabalhando na no batente aí, no pesado, né, como fala, e sempre atuando, sempre se reinventando, sempre buscando novas oportunidades de fazer diferente, né? E eu já quero logo entender uma coisa. Como uma pessoa que fez história caiu Legal. na indústria farmacêutica? Como que isso aconteceu, esse desejo de migrar para o mercado farmacêutico? Que não tem nada a ver, né? São duas Não, coisas que não não tem, conversam uma com a outra. não tem. Excelente pergunta. Na verdade, Helder, a gente, eu acho que é diferente um pouquinho do que acontece normalmente, né? Você entra na indústria e quando a gente está falando em 1992, a gente volta um pouquinho no filme, onde a indústria farmacêutica não tinha obrigação de você ter formação, né? E aí eu entro na indústria farmacêutica em 1992 e eu não tinha a minha formação, a minha graduação. E aí eu fui buscar exatamente uma graduação no intuito de entender que isso viraria um pré-requisito no futuro, né? E aí você começa a tentar identificar, né, qual seria, talvez não o meu maior sonho, né, mas o que naquele momento dava para eu entregar, naquele momento dava para eu fazer. E de fato, a história era uma coisa que eu sempre gostei na minha vida, né? Então, bom, deixa eu tentar ir por aqui. Quando eu chego para o meu gestor e digo, olha, agora eu sou bacharelado em História, né? Ele falou, poxa vida, não tem conexão nenhuma com a indústria farmacêutica, né? Eu falei, bom, pelo menos aqui eu aprendi e aprendi muito, né? Então, era muito comum você estar na indústria farmacêutica em 1990, laboratórios que não exigiam ainda essa questão de graduação, né? Era necessário você ter ali o ensino básico e aí você seguia na sequência, né? E depois vieram as necessidades aí de especializações. Eu fiz o meu MBA
focado em gestão estratégica de vendas, né? E agora, por último, eu fiz aí talvez um dos sonhos aí, que era fazer biomedicina, né? Exatamente. A biomedicina está mais incorporada, né? Mas Total, isso que você falou, outras pessoas que têm uma carreira mais sólida, assim, 20, 30 anos na indústria farmacêutica, já trouxeram essa mesma situação que você está compartilhando com a gente aqui. É bom conhecer porque as pessoas acham que, eu entrei na indústria farmacêutica, eu, por exemplo, eu entrei, não tinha sonho nenhum, nem sabia o que fazia a indústria farmacêutica lá em 2010. exato. E eu encontrei no momento que eu estava desempregado. E você gostaria de entrar na indústria farmacêutica? Perguntou para mim um amigo, um colega de faculdade. Eu falei, como não? Estou desempregado, cara. Qualquer coisa é melhor do que estar desempregado, né? Recém-casado. Então, é muito interessante a gente poder compartilhar isso com as pessoas, para as pessoas Sem poderem dúvida. saber também. E qual foi, assim, o maior aprendizado na sua carreira e como ele te tornou um profissional melhor nesses 32 anos de carreira que você tem aí? Cara, eu acho que assim, no mercado farmacêutico, eu acho que um pouquinho antes de entrar na indústria, eu trabalhava em farmácia. Então, eu trabalhei em balcão de farmácia há muito tempo. E assim, eu acho que nesse mundo da indústria farmacêutica, porque a gente pensa só em representante da indústria farmacêutica, o que que é a indústria, né? Na verdade, ela é um ecossistema, né? Que no final do dia estão inseridos vários players, né? E muitas vezes eu comento, eu falo acerca daquilo que eu vivo, e eu deixo de observar todas as outras frentes que existem na indústria. Quer seja o balconista da farmácia, quer seja o enfermeiro, quer seja o enfermeiro navegador na oncologia, quer seja o administrativo. E acho que assim, as mudanças elas acontecem, né? A gente falava um pouquinho antes ali a respeito de você ficar parado, do aprender sempre, né? Elas acontecem diariamente, né? As grandes mudanças. Mas eu acho que assim, as maiores mesmo foi quando eu passo então de representante pracista que eu era em Curitiba e eu passo então para gestão do time. Eu acho que essa é o primeiro grande impacto, né, que o profissional da indústria farmacêutica ele tem nesse segmento, porque você acaba passando de uma posição de execução 100%, né? Logicamente que tem aí a questão do planejamento, estratégia do teu setor, mas aí quando você passa para a gestão de time, você comete alguns graves erros, né? Que você logo no início já se atenta e você já percebe, né? Quando você tem uma equipe madura, como foi a que eu peguei na época, eles têm a liberdade de chegar para você e dizer, olha, cara, você tá pecando aqui, né? Eu acho que o caminho não é por aqui. Que bom que a gente tem pessoas assim que podem, né, te dar alguns insights, te dizer, ó, o caminho não é esse, né? Senta aqui, ouve mais teu time, conversa mais com a gente, né? Não é só top-down, né? Então esse foi o primeiro grande impacto que eu tomei, que é a questão de você ouvir mais do que você fala, que é a questão de você tentar entender o lado do outro, de você tentar entender pelo outro prisma. Acho que esse para mim é essencial, né? E aí a partir daí você começa, né, a praticar muito mais isso no teu dia a dia. E eu acho que a segunda grande mudança foi exatamente quando eu saio da posição de gerência nacional do time de Primary Care, nessa empresa que eu estou hoje, e eu passo, então, para uma função chamada gerente de contas estratégicas, que é o tal do SAM, né, que é o Strategic Account Manager. E aí você vai para dentro das contas e você vai identificar pontos de sinergia, pontos de oportunidade, para que você leve a sua empresa para dentro de grandes contas, né? Então, eu acho que aí tem um impacto bem importante na minha carreira. E a gente, eu acho que vai, no decorrer da nossa conversa aqui, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Não, com certeza. É interessante esse ponto, porque essa é uma coisa como eu assisti praticamente todo mundo que foi galgando novos postos na indústria, eu interrompi a minha carreira na gerência distrital, que é essa transição do primeiro posto, que você deixa de ser Sim, um operacional para pegar uma parte estratégica operacional. E o nem sempre um grande representante vai ser um bom gestor. Eu ouço muito que um bom perfeito, gestor distrital, regional, nacional, diretor, há uma constância nesse perfeito. crescimento aqui que leva. Mas daqui para cá sempre é desafiador. O Sim. que você vê que esse primeiro salto ele é tão duro,
tão assim, dura talvez não seja a palavra, mas tão desafiador? Eu acho que o grande problema é que existe atualmente, hoje em dia, né, você tem muito essa questão de trilha de carreira, né? Talvez assim, os gestores hoje eles estão um pouco mais preparados no sentido de e as empresas estão estimulando mais isso, né? Que é você sentar com o seu representante, o seu gerente distrital, o seu gerente regional e conversar com ele sobre a carreira dele. Eu acho que o grande impacto que você tem, eu acho que é a falta da preparação. Eu acho que quando você tem gestores que delegam, né, atribuições, delegam tarefas, e aí eu falo delegar, não é delargar, né, não é delegar, passar para alguém aquilo que você não gosta de fazer, né, mas é com qual é a finalidade que eu delego algo para quem trabalha diretamente comigo, e é independente se é representante, se é gerente hospital, mas qual é o propósito disso? E aí eu acho que o grande impacto disso é você repentinamente dorme representante e acorda gestor, né? E aí você fala, caramba, o que que eu faço aqui agora, né? Eu nunca sentei nessa cadeira, eu nunca experimentei isso. E eu acho que, para mim, eu acho que falta, né? Faltava um pouco desse sentar um pouco na cadeira, tentar entender, tomar algumas decisões, mesmo que erradas, né? Porque é muito comum hoje em dia o tal do erro honesto, né? Ninguém erra porque quer errar, né? Mas é de fato você errar porque você tentou. Então, talvez esse desenvolvimento, né? Que é o aprender fazendo, é você sair da teoria um pouco, né? E ir para a prática, tentar entender como é que isso funciona na prática, tentar ver se dá certo, porque senão eu fico naquele mundo ideal, né, de laboratório, sabe? Ratinhos controlados, etc. Cara, isso, né, talvez não dê certo lá no dia a dia, na vida real, né? Então, acho que o motivo hoje talvez dos gestores que não deram certo, acho que é um pouco disso, né? E eu acho que o segundo grande erro é você querer que todo mundo seja igual a você, né? Eu acho que esse é um ponto importante, porque ok, você foi promovido talvez pela tua performance, pelas tuas competências, mas você vai talvez começar a trabalhar com seis, sete, oito pessoas que são totalmente diferentes de você, né? Você tentar entender essas diferenças e trabalhar com o melhor das pessoas. Eu acho que esse é o ponto, de você tentar entender o que a pessoa. Às vezes a pessoa levanta de mau humor e está tudo bem, né? Como é que isso vai ser no final do dia, no resultado do trabalho dela. Agora, se eu chegar ali também de mau humor, né, no meu trabalho, como gestor, como é que isso vai ser? Vai ser um dia horrível, né? Um dia de acompanhamento de campo, né? Com certeza, né? E a gente já passou por isso em algum momento da nossa Várias vezes. carreira. Eu vejo você traz aí uma coisa muito interessante, importante, Gilson, porque o desenvolvimento no dia a dia é extremamente importante. Esse gestor tem que pegar esse rap para colocar ele na função, até mesmo para ver o grau de maturidade dele quando ele Perfeito. estiver na posição. E o próprio profissional também tem que se preocupar com o seu desenvolvimento. Ah, Eu sem dúvida. vejo que a minha maior falha foi justamente terceirizar para apenas para a companhia que eu estava na época o meu desenvolvimento para a gestão, sendo que eu era o maior responsável, o maior que queria que a coisa desse certo. E eu pequei nisso, paguei um preço. Eu tive que me desdobrar depois para poder compensar a falta de algumas habilidades para entregar o resultado que a companhia me exigia. Então, é o grande ponto que eu vejo, e você trouxe aí com muita sabedoria. O cara precisa. É o ônus antes de ter o bônus. Então, eu Sem quero o dúvida. bônus da promoção, mas eu tenho que assumir o ônus de assumir algumas responsabilidades que vão me proporcionar uma experiência para quando eu sentar na cadeira. Lógico que é só quando a gente senta que a gente vê o tanto que ela é desconfortável ou como vai ficando confortável no dia a dia, né? Mas faz É parte do isso. processo também de desenvolvimento. Sem E dúvida. você sempre pensou em ser líder? Você já entrou na indústria farmacêutica, tipo assim, eu vou crescer, eu vou chegar a gerente nacional? Ou foi uma coisa que foi surgindo naturalmente, você foi... Como foi essa transição de rap para gestor? Assim, a minha entrada na indústria farmacêutica, assim, ela não foi algo planejado, né? Como você comentou, né? Ah, alguém me te oferece uma oportunidade, você fala, meu, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso trabalhar, né? Então, e eu, como eu trabalhava ali em balcão de farmácia, né? Eu vi exatamente esses caras andando sempre muito bem arrumadinhos, né? Com aquelas malas grandes na mão
sempre tomava um café ali na frente da farmácia, eu sempre buscava ter essa relação com eles. E aí eu acabei exatamente vendo essa possibilidade de entrar e através de uma promotora na época de um produto OTC, ela me conduziu, né, para uma entrevista. E eu não tinha, de fato, até aquele momento, me atentado para a grandiosidade que era a indústria farmacêutica. Quando eu entrei, aí não, aí eu de fato olhei e coloquei, não, cara, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero para minha vida, é isso que eu quero realmente galgar aqui outras oportunidades e crescer, né? Mas talvez chegar como gerente nacional, assim, talvez era algo muito distante, porque antigamente tinha muito isso, essa questão das posições mais altas, talvez elas não eram muito próximas da força de vendas, né? O que se quebrou muito ao longo do tempo, né? Hoje em dia, o, o diretor, o presidente se conhece pelo nome, conhece exatamente não só pelo número de setor, né? Então, sim, de fato, eu entrei na indústria, entendi essa grandiosidade, gostaria de crescer, gostaria de buscar esse crescimento, mas é aquilo que você comentou, acho que assim, é sempre buscando esse aprendizado, né? É sempre se movimentando em direção a alguma coisa, né? Então, eu sempre estava ali no pé do meu gerente distrital, perguntando algo voltado para a negociação. Então, nós tínhamos também como o escopo da posição como representante vender na época em distribuidora. Eu era responsável por vender por duas grandes distribuidoras aqui em Curitiba, que na época era a Panarello e a Santa Cruz, e eu negociava com eles direto aqui de Curitiba. Então, eu tinha uma grande exposição aí, né, no cenário nacional, visto que tinha que entregar os números, né? Então, todo mundo quer, né, aquele holofote, mas quando tem as pressões, né, em relação ao número que você precisa entregar, então, isso ninguém gosta, né? Então, As pessoas mas querem o sempre estava bônus, lá. mas não querem o ônus. O ônus ninguém quer. Exato, exato. E antigamente as reuniões não eram remotas, eram presenciais, né? E você tinha que apresentar números, discutir budget, discutir desconto, então não era, na verdade nunca foi fácil, essa é a grande verdade, né? Então fácil não dá para dizer que foi em algum momento. Me fala outra coisa, Gilson. Você falou assim na sua apresentação que você fez história, depois você fez um curso mais voltado na gestão, um MBA, e depois você decidiu fazer biomedicina, até Sim. mesmo para o formato da carreira e outras coisas. Então, como que foi, você foi vendo essas necessidades para as pessoas que hoje veem uma necessidade de crescimento e desenvolvimento na indústria, o que que você pode trazer para elas nesse aspecto de como ver a situação para poder buscar os conhecimentos, os desenvolvimentos necessários para esses próximos passos na carreira? Excelente pergunta, Heber. Na verdade, essa situação de você voltar, né, para uma graduação dentro da área da saúde, ele me fez entender alguns movimentos importantes que a indústria está fazendo aí e fará nos próximos anos, né? Que é a questão da specialty care, que é o foco que ela estará dando aí para doenças raras, para oncologia, né? Vacinas e outras doenças específicas. E quando você percebe alguns anúncios e comunicados de vagas, você começa a ver, né? Uma maior incidência de profissionais voltados à área da saúde, você começa a se preocupar. Então, eu tenho hoje uma filha que trabalha numa empresa nacional, o meu genro trabalha na empresa nacional, e é o que eu digo para eles, né? Tentem buscar uma especialização, tente buscar um aperfeiçoamento, um entendimento de outros mercados. Hoje, a gente trabalha em empresas nacionais, eu trabalho hoje numa multinacional, mas elas mudam muito rapidamente o modelo do negócio. E mesmo para a empresa que você está trabalhando hoje, você tem que se tornar relevante, né? Então, assim, eu acho que quanto mais eu me torno relevante, indispensável, eu asseguro a minha posição e o futuro, né, para eu crescer dentro da própria companhia. Então, eu busquei exatamente essa especialização ou então essa graduação na biomedicina, exatamente buscando um crescimento na própria Daiichi Sankyo, né, onde eu vejo que o futuro é a oncologia, o futuro é raras, e como que eu vou falar com um profissional se eu não sou da área da saúde? Daí a pergunta que foi, mas por que que eu não sou da área da saúde? Se eu posso ser da área da saúde. Eu fui lá, prestei vestibular e entrei 4 anos estudando, cara. Eu falei, meu, você é doido? Sou.
Aí eu e mais uns 70, né? 70 pessoas estávamos lá na sala aprendendo e nos sábados fazia os laboratórios, fiz o meu estágio, né? Aproveitei para fazer estética, aproveitei para fazer aí a parte de harmonização facial, estudar um pouquinho em relação a isso, mas é buscar exatamente essa questão é, do nivelamento, né? O que que eu posso fazer para minha empresa, né? O que que eu posso entregar para minha empresa para eu continuar sendo relevante, né? Então, acho que esse é o ponto que eu busquei. Pelo menos eu pensei dessa maneira naquele momento e com quem eu converso eu sempre destaco isso, né? Até que É, ponto eu é, sou é, dispensável? essa visão sua, eu acho que é a grande questão que muitos profissionais ainda não se atentaram para pensar na sua empregabilidade, É isso. tanto na empresa que você está hoje, quanto no mercado. A gente não sabe o dia de Exato. amanhã. A gente teve agora esse final de ano aí, um ano complicado, várias empresas comunicando desligamentos em grande escala, e são coisas que a gente não controla. Então, eu não adianta eu querer sofrer com algo que eu não controlo. Agora, a minha carreira, o meu desenvolvimento está nas minhas mãos. Então, você, cara, estou vendo um direcionamento. Então, essa visão estratégica do mercado, para onde está apontando o futuro da indústria farmacêutica, ele é fundamental para eu saber quais os próximos passos, né? E o profissional muitas vezes fica tão bitolado naquele mundinho dele, querendo só conversar, assistir as mesmas coisas, que para de ver a evolução. O mundo está intenso hoje, né? Muito. Hoje o que não falta é mudanças na nossa carreira como É profissionais. verdade. É verdade. E não adianta lutar contra isso, porque isso é o novo normal do mundo moderno. Ou eu me adapto, ou eu vou encontrar sérias dificuldades na minha carreira daqui para frente. Isso tem Sem que dúvida. ser simples assim, né? E com relação a habilidades, o que que você vê hoje, Gilson, como habilidades importantes que um profissional de sucesso na indústria farmacêutica precisa ter? São várias, né, Albert? Eu acho que assim não daria para talvez colocar aqui como primeira ou centésima, né? Acho que assim isso é um conjunto da ópera. Eu acho que a comunicação, acho que ela é muito importante, né? E a comunicação, diga-se, não é o que eu falo, né? Mas é o que o outro entende, Outro né? entende, De perfeito. fato, qual é a mensagem que eu consigo passar, né? Talvez eu dar uma simples frase de efeito, eu fazer um storytelling, né? Eu fazer exatamente uma composição, um cenário para que a pessoa possa comprar, né? Talvez a minha ideia. Eu acho que essa questão de você se comunicar de forma harmoniosa, né? Você não ser agressivo, talvez, na tua comunicação, né? Você proporcionar para outra pessoa, né, um ambiente favorável para que ela consiga se abrir, para que ela consiga conversar com você de uma maneira, eu diria que amigável, né, e sem conflitos. E aí se encaixa exatamente numa questão da próxima flexibilidade, né? Porque não adianta eu numa comunicação eu ser harmonioso, mas ser totalmente inflexível, né? Eu tentar entender o outro e tentar e ser muitas vezes flexível, tentar me colocar nessa cadeira, né? Ter muita iniciativa, né? E aí com a acabativa, eu acho que é muito importante também, porque tem muita gente que tem muitas ideias, né? Só que no final não acaba nada, não fecha nunca os pacotinhos, né? Não fecha nunca nada, né? É muita iniciativa e pouca acabativa. Eu acho que você ser competitivo, acho que ele é extremamente legal, porém, eu diria assim que com toda essa questão de respeito, né, com o teu próximo, né, eu posso ser teu concorrente, ser competitivo com você, né, e ser amigável, né, e ser claro, ser justo, né, jogar um jogo limpo, né. Eu acho que é importantíssimo você ter visão no cliente, você ter essa compreensão interpessoal e também empatia. E, 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 e eu acho que um trabalho em equipe é fundamental. Acho que então esse contexto, essa composição, né, de habilidades é que fazem um bom profissional. Interessante que a gente falou até agora de aspectos técnicos, né, hard skills até agora, e nesse momento de habilidades você trouxe basicamente só aspectos, competências comportamentais e soft skills de desenvolvimento para o sucesso. E eu vejo como um grande ponto que muitos profissionais da indústria farmacêutica, infelizmente, não dedicam o tempo e energia necessária para poder se desenvolver.
e que fazem toda a diferença no dia a dia. Porque a gente tem que mesclar as pessoas. Ah, é hard skills ou soft skills? Não é uma ou outra. São ambas que eu preciso desenvolver na minha Sem carreira e dúvida. ao longo da minha carreira. Não é uma vez e acabou e pronto. Eu vou ter que fazer uma pós, depois eu vou ter que fazer talvez mais um MBA da minha carreira, vou ter que estudar uma segunda língua ou uma terceira, eu vou ter que fazer um coaching, um mentoring para poder não só dentro da companhia, mas eu vou ter que fazer fora, buscar um profissional com uma visão diferente de mercado. A comunicação que você falou, essencial para o profissional hoje, né? Não só a minha comunicação verbal, como também fazer uma leitura não verbal desse profissional. Entendo. E quantos profissionais que têm perdido oportunidades na carreira por causa de não se adaptar ao novo normal? Então, não tem jeito. É um pacote de competências que você precisa ao longo da sua carreira, né? E aí entra aquele aspecto que é redundante, né, Gilson? Onde eu estou, aonde eu quero chegar, o que eu tenho, o Sem que eu dúvida. preciso desenvolver. Em todo momento na minha carreira eu tenho que fazer essa leitura. E E entrando. assim, não, desculpa até Não, fica à te vontade. interromper na tua explanação, Elber, mas é muito comum as pessoas quando entram na indústria farmacêutica, ou então, né, é, elas entram exatamente pelas competências e elas acabam, né, assegurando ali a posição pela competência, mas no final do dia o comportamento é que fazem elas sair da companhia. O comportamento é como eu lido com as minhas situações nos mais diversos momentos, né? É que vão contando a minha história, né? Eu sempre digo para quem entra e trabalha comigo, agora que eu voltei, faz 2 anos que eu voltei, eu estava há 2 anos na posição de gerente de contas estratégicas e voltei agora para a liderança de time. Eu sempre digo o seguinte: quando você entra, você começa do zero, né? E você começa a contar uma história, né? Como é que você ao final do dia, acho que assim, né? Talvez não ao final de todos os dias, mas ao final da semana ou no mês, como foi talvez essa reflexão? Como foi esse meu mês? Como foi a minha entrega? Como é que eu lidei, né? Quando alguma pessoa talvez trouxe um outro ponto de vista, né? Como eu reagi, né? Então assim, são momentos que eu vou criando, são histórias, são cenas que eu vou criando, isso vai ficando, né, no contexto da, da empresa que eu estou atualmente, né? E talvez é o que vai me levar ali na frente a ser promovido ou a sair da empresa. É a forma como eu abordo, como eu trabalho esse comportamento, né? Exato, e eu não posso ficar refém só do feedback do meu gestor, né? Nunca. Então, eu tenho que fazer essa autorreflexão constantemente. Poxa, fui de, teve uma oportunidade, uma janela de promoção e eu fui preterido. Poxa, o que que eu deixei de fazer? O que que eu preciso começar a fazer? E outra coisa, né? Eu quero fazer uma transição na minha carreira, crescer dentro da empresa, eu preciso estar entregando o resultado onde eu estou. Não tem promoção sem entrega de resultado da posição que você está. Como eu quero uma cadeira mais desafiadora, se na cadeira que eu estou hoje eu não estou entregando resultado? E muitas vezes o representante, o profissional, ele não reflete sobre isso, né? Então, É verdade. eu tenho que fazer essa reflexão constantemente. Eu acho que você traz um ponto extremamente importante aí, essa reflexão contínua na carreira da gente, para a gente poder se autodesenvolver, né? E especialmente esse tema que a gente trouxe hoje, Gilson, que é você tem uma experiência bem sólida aí na gestão de contas, né? Você falou que acabou de sair da posição recentemente, de posição de contas estratégicas, para estar numa outra cadeira. Quais são hoje os maiores desafios que você vê do profissional na gestão de contas dentro da indústria farmacêutica? Eu vou te falar assim, em especial os desafios que eu acabei enfrentando no meu dia a dia. Então, nós somos uma empresa, né, que tínhamos muito forte essa questão da primary care no nosso contexto de trabalho. Era uma empresa que era totalmente voltada para aquele trabalho, né, que todos conhecem, que é o retail, e não tinha, né, de fato, essa história, não tinha esse DNA. E aí é aquilo que a gente falava um pouco, né, de que maneira que eu vejo exatamente essa evolução, né, no contexto de contas, né, o quanto que a chegada de uma possível oncologia iria
dar as oportunidades na empresa. E a Daitsenko, ela passava, então, para esse momento de transição de retail, o canal hospitalar com os produtos da Primary Care e a chegada da oncologia. Quando eu sou convidado, então, para participar dessa posição como gerente de contas estratégicos, o que, que era o mais comum, né? Pensa num gestor aí da indústria farmacêutica que estava 11 anos como GD, 4 anos como gerente regional de uma empresa nacional, depois 7 anos de uma empresa japonesa como regional, 3 de nacional. Assumo uma cadeira SAM no retail, na oncologia e primary care. O que que eu vou fazer? Eu pego minha pastinha e vou para dentro do hospital e vou visitar médico. O que que eu vou fazer visitando médico, né? Aí eu teve um amigo, né, um colega que disse assim, não, só um pouquinho, tá tudo errado, né? Vamos parar aqui, vamos voltar 3 passos para trás, vamos tentar entender como é que é esse cenário. E o primeiro grande aprendizado foi esse, né, de você buscar esse aperfeiçoamento, tentar entender cursos diversos no mercado disponível, né, para que você se aprofunde, para que você aprimore teus conhecimentos. E é aquela história da teoria, que ela tem que existir em algum momento, e a prática, né, que é o 70-20-10 lá, né, do conhecimento, né, e a aplicação do conhecimento e como você passa, né. Então foi isso que aconteceu, eu acabei indo para as contas, e aí você começa a ver exatamente a magia acontecendo quando você aciona, né, alguns pontos importantes dentro das contas, e você começa a ver as portas se abrindo. Você fala, poxa, eu não via isso antes, né? E aí você começa a ver uma farmácia abrindo as portas para você conversar. Mas por que será, né? Porque de fato você acionou o ponto certo, né? Você fez dali a chave fechadura da sinapse, né? Opa, encontrei o caminho, né? E aí você vai começando a ver o teu trabalho evoluir dentro da conta, né? Que não é só aquela correria, não, tem que visitar, não tem que visitar médico, vamos ser estratégicos. O que que eu quero dessa conta? E quando eu levo para dentro desse cliente, eu levo a relevância e não só um cara mais chato, né? Um cara querendo falar do produto, não, querendo ouvir agora. E eu tentando entender os pontos de dores desse meu cliente, tentando entender o que ele precisa, eu começo a levar relevância para dentro das contas, e eu começo a levar a empresa, e eu começo a levar e aí eu olho, né, quando eu olho para a Daitsan e para a empresa, né, que você trabalha, e você diz, olha, o que que eu tenho aqui disponível, né? Eu tenho um diretor, eu tenho um presidente, eu tenho aqui áreas que eu posso levar para dentro do hospital, eu tenho o hospital que eu posso trazer para dentro da empresa, né? E eu consigo fazer essa conexão, né? E aí eu começo a me tornar relevante para a instituição, né? Eu consigo marcar uma entrevista, eu consigo marcar uma reunião com o CEO de um hospital X, com o meu CEO, e aí então eu começo a ver as coisas acontecendo, né? Então eles começam a se conhecer, eu começo a levar relevância para dentro da instituição, e eu não levo um produto ou outro, eu levo um portfólio de produtos, né? E a coisa vai acontecendo. Eu sempre digo que o trabalho dentro de contas, ele não pode deixar pontas soltas. Você tem que sempre conectar essas pontas para que elas te levem a algum lugar. É, é Acho que deu uma interessante isso travadinha aqui. aí. Não, mas voltou. Tinha mais algum raciocínio que você ia completar ou não? Não, e assim, para completar, eu acho que esse trabalho com o gerenciamento de contas é o quanto eu consigo, né, evoluir com o meu portfólio de produtos, com a relevância para dentro da instituição, né? E a importância que você trouxe, né, de ouvir a necessidade do meu cliente também, né? Porque quando a gente fala demais, a gente para de ouvir. E numa gestão de contas, eu tenho que, para ganhar relevância, eu preciso gerar valor. E para gerar valor, eu preciso ouvir para apresentar aquilo que a pessoa quer e precisa. E não transferir os meus problemas para ela, como muitas vezes a maioria faz, né? E especificamente, Gil, se você tem uma carreira, você conhece no mercado retail, você fez essa gestão de contas no mercado no retail, como pegar esse conceito agora, trazer esse conceito para do mercado hospitalar para a prescrição médica? Que a gente está falando de instituições menores, mas que também é plenamente possível você fazer uma gestão de contas numa conta menor. Como que hoje um profissional do mercado retail pode pegar esse conceito e adaptar para a realidade dele? Eu sempre digo que
é fundamental, né, que essas áreas, que essas engrenagens, elas trabalhem de maneira correta, né? Então, muitas vezes, o profissional do campo ali que visita o médico no seu consultório, na clínica, ou até mesmo visita o médico dentro do hospital, ele não se atenta, né, como esse ciclo virtuoso do resultado, ele pode acontecer quando você trabalha em sintonia com o teu representante da hospitalar, com o teu consultor, né, focado no canal no retail. Atualmente eu vivo uma realidade onde essa sinergia entre as áreas ela é fundamental, porque tem algumas classes de medicamentos que o paciente ele começa tomando no hospital e ele sai do hospital, né, com a alta ali, ele sai exatamente com essa receita do teu produto. E o quanto que isso vai impactar no trabalho do representante do retail, né? Então, é o que a gente sempre fala, não importa no final do dia quem que vai levantar o caneco, o mais importante é que a empresa consiga crescer, que a empresa consiga evoluir e que os prêmios possam ser pagos, né? Porque a indústria faz uma previsão de budget de pagamento de prêmio, ela quer pagar o prêmio, né? Ela não quer economizar esse prêmio, porque quanto mais vender, automaticamente ela vai ter Melhor ali o resultado. resultado. Agora, é importante, né, essa sinergia, né, entre o trabalho do consultor hospitalar, do representante que faz o canal retail, porque muitas vezes aquela receita que vai acontecer no consultório, ela deriva, né, o médico é o mesmo que atende lá no hospital, é o mesmo médico que atende na clínica, no consultório. E se eu estou conectado com o meu consultor hospitalar, é, eu faço um trabalho, né? Eu combino, né, a abordagem que nós vamos levar para esse médico, para esse profissional, para que esse médico ele fique, né, nesse entendimento, nesse engajamento do meu produto, que ele entenda os diferenciais que o meu produto tem, que ele possa de fato prescrever, né, quando encontra um paciente com essa indicação. Acho que isso é importante. E o que eu vejo assim, né, o mais comum é, eu visitei o meu médico, está visitado, né? Não, o que que eu quis dessa visita, né? Qual foi o meu próximo passo em relação a esse contato que eu fiz? Será que eu visitei o médico só para atender um KPI, né? Mas na verdade, no final do dia, a gente é avaliado pela venda, pela demanda do produto, né? Não só pela visita médica, né? A gente Então, não eu pode entendo que depender esses do pontos quant podem de se jeito conectar. nenhum, exato. Quando eu me contento com o quant, a minha qualidade da visita vai cair Sem dúvida. significativamente, não tem jeito. E a gente perde muitas oportunidades, né, de gerar negócio para a companhia, de gerar sinergia que você fala. Poxa, eu estou hoje na minha cadeira, eu conheço o gestor daquele hospital que eu frequento, que é da minha empresa, eu conheço o gestor, aquele CAN que tá fazendo a gestão daquela pequena rede na minha região. Eu tenho que estar com conhecimento internamente também, porque nós somos um time, cada um com sua especificidade do trabalho, nós somos um time que queremos o quê? A mesma coisa. Que a empresa entregue o resultado e cada um leve o seu prêmio para casa, né? No final do mês. E Sem dúvida. como eu faço a pergunta para você, como hoje eu, um propagandista, eu posso buscar oportunidades para fomentar negócio para o cão hospitalar, por exemplo? O que eu posso fazer um trabalho diferente para poder ajudar? É importante assim, né? Muitas vezes aquele médico que atende numa determinada clínica, num determinado hospital ou num consultório, é tentar entender, né, como é que ele se posiciona dentro do hospital, né? Qual é a função desse médico dentro do hospital? Existe um mapeamento que o consultor hospitalar faz, que é o tal do stakeholder mapping, né, onde ele coloca sentadinho em algumas cadeiras estratégicas quando ele vai fazer o plano de ação dele, o plano tático, o plano estratégico para o crescimento, ele faz esse stakeholder mapping e normalmente tem ali alguns médicos chaves dentro da instituição. Eu acho que como é que eu consigo fazer essa conexão, né? A partir do momento que eu identifico um médico que ele tem uma posição de destaque no hospital, que ele é um diretor, que ele senta numa cadeira de decisão de protocolo, né, de decisão de incorporação, como eu consigo
traçar uma estratégia com esse consultor lá no consultório, porque muitas vezes esse médico, que ele é diretor num determinado hospital, ele é médico naquela clínica, né? Qual é a mensagem que o meu CAN ele precisa, né? Que esse médico receba no consultório para que ele possa levar essa ideia para dentro do hospital, né? Ele possa, e às vezes está eu levando uma mensagem, eu representante levando uma mensagem para um determinado médico, que ali tá é a tática do produto, né? Que o gerente de produto passou lá na reunião. E o meu consultor hospitalar ele está tentando levar para uma outra pegada, uma outra abordagem, sendo que se a gente conversar, a gente consegue levar a mesma linguagem, a gente consegue levar talvez uma abordagem é, alinhada, e esse médico ele é impactado, né, no consultório e no hospital, né, e aí é aquela história que a gente falava um pouco, que é aquele ciclo virtuoso do resultado, né? Então que esse médico vai para dentro do hospital e ele, opa, a, a Luísa, a Tarciane me falaram lá a respeito do produto X. Oh, por que não aqui, né? A Agnes me falou sobre esse produto, por que que eu não vou usar aqui, né? E começa então aquela geração então de aquele ciclo virtuoso do bom resultado, né? Como é que eu me conecto com isso? E com isso eu vou me desenvolvendo também nas áreas de no retail também, né? Não, exatamente. Especificamente, Gilson, assim, como pegar esse conceito e trazer para uma clínica menor? É possível, você acredita que eu fazer uma gestão menor, eu propagandista hoje, não para pegar várias conexões e pegar, mas eu buscar oportunidades dentro do meu negócio hoje, até mesmo para entender melhor, num pequeno exemplo, para poder potencializar depois. Ótimo. E se sim, como fazer isso no dia a dia, para fazer até mesmo esse map, o stakeholder maps, Stakeholder mapping, né? para poder fazer isso na minha leitura no meu dia a dia. Excelente. Eu acho que assim, você consegue, né? É normal eu entrar numa clínica e eu ir direto aonde, né? Exatamente onde estão os consultórios, né? E a primeira coisa que eu faço é entrar e perguntar para a secretária, doutor, tá aí, né? Ah, não, tá lá. E às vezes a gente sequer pergunta se tem algum outro médico novo, né? Atendendo naquele local. Eu sempre vou naquela batidinha normal que o representante ele tem, né? Nós representantes temos muito isso de chegar naquela batida. Às vezes fazer algumas perguntas, onde é que é a área administrativa? Onde é a farmácia? Né? Como é que é o protocolo de vocês, né? Talvez com o administrador tentar entender como é o protocolo, se existe produto incorporado ou não. Se eu entendo essa dinâmica, se é um protocolo, se o paciente interna, tentar entender um pouco essa dinâmica para eu tentar entender para onde eu vou direcionar o meu plano estratégico, tentar saber se existe um protocolo de fibrilação atrial, por exemplo, quando o paciente ele é internado, tentar entender essa jornada do paciente, como ela funciona. O paciente chega aqui, ele recebe o primeiro anticoagulante, ele recebe o antiagregante plaquetário, se ele tem uma síndrome coronariana aguda, se é um infarto com supra ou sem supra, tentar entender um pouco dessa dinâmica de como funciona eu diria que essa dinâmica da entrada do paciente. A partir do momento que eu entendo a entrada do paciente, e os protocolos, eu consigo então começar a fomentar alguma coisa em termos de plano estratégico. Aí eu vou entrar naquele lado dos modelos de remuneração, aí eu vejo onde é que o meu produto ele está enquadrado nesse modelo de remuneração, se é o capitation, se é o fee for service, se é o bundle, como é que ele é, se é a diária global, como é que o plano paga esse cara lá, né? Como é que o plano reembolsa esse prestador? E aí eu começo a entender toda essa dinâmica. Eu começo a perceber exatamente em que momento dessa jornada do paciente, quer seja na entrada, quer seja na internação, quer seja na alta, o meu produto realmente ele pode entrar, né? Ninguém promove produto off-label. Com base nas indicações, com base nos estudos, com base na aprovação da Anvisa, onde que de fato eu consigo encaixar o meu produto aqui e eu consigo então gerar aí uma experimentação, gerar um protocolo, né? Então respondendo a tua pergunta, né? No meu dia a dia, como é que eu posso ser mais efetivo, né? É tentar exatamente entender
como é que é composto o comitê executivo, como é que é composto a sociedade da respectiva clínica, tentar entender se eles internam pelo plano, tentar entender como é que o plano reembolsa esse prestador. Isso qualquer clínica tem nos contratos, né? Basta eu identificar a pessoa certa para poder conversar com ela a respeito, né? E até mesmo esse conhecimento que eu não tenho, o CAN, que atende hospitalar, ele vai saber me passar com detalhes isso aí para me fomentar de informações e até como abordar também Sem todos dúvida, esses personagens desse quebra-cabeça que não são poucos, né? sem Então, dúvida. é complexo, mas parece, quando a gente não tem um conhecimento necessário, que é muito mais complexo do que no dia a dia, quando você vai entendendo e participando dessa jornada. Parece que vai ficando Total, mais claro. sem dúvida. Você, assim, como eu falava, fazer vários cursos é importante. O fazer vários cursos é você aprofundar o conhecimento e ter a prática, ele é fundamental. Ah, mas eu sou um representante do canal retail, eu nunca vou ter essa experiência. É, assim, se você tem uma área de acesso na sua empresa, se você tem um canal no retail, começa a questionar as pessoas, começa a perguntar, começa a pedir. Ô, me leva em tal lugar, me mostra como faz, sabe? Seja aquela pessoa interessada em conhecer. Eu, assim, eu sempre levei, né, se existe uma possibilidade de eu conseguir essa informação, eu vou ter. De qualquer jeito, eu vou ter. Não importa quantas negativas eu vou ter, né? Não importa quantas vezes eu vou tentar, a resposta eu vou trazer de volta. Então, como eu vou abordar, de que maneira eu vou perguntar, né? Talvez na primeira vez a pessoa vai dizer, pô, o que você está querendo aqui, né? Aqui não é a tua área, né? Vai numa outra pessoa mais flexível, né? Que tem uma comunicação harmoniosa, com certeza você vai encontrar. Ou se não na indústria, né? Eu acho que sim, tem vários colegas que podem te dar essa dica, né? Esse suporte. Tem os mentores de carreira, né? Que podem suportar, então Exato. E é só tentando que a gente vai conseguir, né? é Porque isso. você falou uma coisa da acabativa. Não adianta a gente pensar fora da caixa, ter mil planos se eu não começo a tentar operacionalizar ele, pôr ação para ele ter um resultado. É Eu isso. posso ter o melhor plano do mundo na minha cabeça, que se eu não executar ele, nunca vai passar de uma intenção, nunca vai trazer resultado para mim. E sabe uma coisa que é importante, Abel, é você compartilhar, né? Às vezes as suas ideias. Tem um amigo que fala, né, que a minha ideia é a melhor, né? Até a primeira objeção, até a primeira pergunta, até o primeiro comentário, né? Compartilha a tua ideia, porque às vezes é uma grande ideia, que pode ser de fato uma grande ideia, ou então as pessoas podem te ajudar, né? Talvez a modelar essa tua ideia para que você não desista na primeira, né? Para que você persista com isso, para que você faça esse projeto e que esse projeto dê certo. Então, compartilhe, né? Pegue talvez aquela pessoa mais crítica e conte essa ideia para ela, diga o que que você melhoraria, né? Talvez. Tô aqui pensando na ideia X, né? Num projeto X. O que que você acha, né? E aí você tira aqueles 50% que você conhece já da pessoa, que ela é extremamente crítica, que não vai muito com a tua lá, e fala, pô, né? Beleza, desconta isso, agora você vai para aquela mais otimista. E aí você faz um balanço aí, né? Faz um equilíbrio aí, né? Exato. Cara, você está falando isso aí, veio um filme aqui na minha cabeça que eu estou gravando hoje aqui contigo o 25º episódio do podcast. E eu tive essa ideia do podcast no ano passado, no início do ano passado. Mas por diversos motivos eu não coloquei em prática. E fui. Esse ano eu falei, cara, eu vou colocar isso em prática. E eu falei, cara, como? Aí eu fui validar a minha ideia. Peguei no minha rede de contato aquele que eu tinha mais alto que eu tinha acesso. Mandei uma mensagem para ele e falei assim: eu estou com uma ideia aqui, eu queria te fazer um convite. Ele marcou uma reunião comigo, não participou do podcast, tá? Mas ele falou assim: não desista da sua ideia, porque eu acho que vale muito a pena. Você tem uma intenção reta de poder contribuir. Eu tenho certeza que você vai encontrar muitas pessoas que vão querer contribuir para ajudar o profissional da indústria farmacêutica. E aquilo ali me fortaleceu para falar assim, cara, eu vou. E aí eu fui, poxa, eu vou na minha zona de conforto. A minha primeira convidada, eu fui numa amiga, que inclusive você deve ter trabalhado com ela aí, que foi a Natália, que hoje está numa Sim, outra sim, multinacional. Ela deve ter sim. sido distrital sul ali, quando você estava como regional Aham. na atual empresa.
Falei, vou na Eu minha zona de contratei a conforto, Natália lá na época, lá nessa em Belo empresa fui eu que Horizonte. contratei. Aham. É. Aí a Natália veio, participou, aí eu fui numa outra pessoa e fui criando, aí, cara, fui pedindo, as pessoas que não participando, eu falei assim, me indica alguém, aí foi. Aí você, por exemplo, foi através do Gil. O Gil, Aham. que foi uma pessoa que eu conheci através do LinkedIn. Nunca vi o Gil na minha vida, ele participou do episódio 2, o Gil Pota, foi muito bacana e me apresentou você e trouxe. Então, quantas pessoas eu conheci, quantas pessoas o podcast Sem alcançou já dúvida. esse ano? São mais de 12 mil visualizações, pessoas que já assistiram o podcast, ou no Spotify, no YouTube, e começou outro dia. Então, como é importante a gente poder colocar em prática, então, estou reforçando tudo que você falou. Valida a sua ideia com pessoas que querem contribuir na sua carreira, que querem te ajudar. Escolha essas pessoas para serem conselheiras na sua carreira, que as coisas vão fluir muito mais fáceis do que Sem dúvida. fluiriam se você tentar sozinho ou ficar com seus medos internos, né? Não tem jeito. Sem dúvida. E você falou um ponto importante, essa questão da rede social, né? Para aquele gerente de contas, para aquele consultor e até mesmo no dia a dia com atuação no retail, a importância de você fazer uma boa pesquisa, né? De você fazer um bom um aprofundamento dessas informações do teu stakeholder, e aí, independente se é médico ou não, né? Mas de conhecê-los das redes sociais, né? De tentar entender, às vezes, encontrar uma comunicação, né? Quando eu identifico, eu vejo qual é a posição, eu vejo o que ele posta, eu vejo o que ele faz, eu consigo criar ali uma conexão, né? Talvez na minha abordagem. E eu acho que é fundamental essa pesquisa prévia, né? De com quem eu vou falar, qual é a mensagem que eu vou levar para eu já de bate-pronto eu conseguir fazer essa conexão, né? Porque mensagem ao ar, assim, a televisão faz, né? E a gente vê o quão efetivo é. Você começa a ver, né, as mídias segmentadas, você vê que o impacto é muito maior, o resultado é muito melhor quando você segmenta, quando você joga para uma área de conhecer o teu cliente, né? Então, uma dica, quando eu trabalhei, mergulhei nesse processo de gestão de contas, eu usava muito a internet, LinkedIn, né? Usava muito a questão do Instagram para tentar entender e conhecer o meu cliente com quem eu iria, o próximo que eu iria falar, né? Então ele te ajuda muito nesse contexto, tá? Com certeza, porque você está demonstrando um interesse prévio na outra pessoa. E a pessoa gosta de quem se preocupa com ela, né? Sem dúvida. Você está ali querendo uma conexão verdadeira, você está se preocupando, você investiu tempo, energia para conhecer mais sobre ela. E pode evitar muitos contratempos, né? Muitos Com certeza. dissabores aí. Então, isso ajuda demais. Gil, estamos chegando aqui no final Pá, desse bate-papo aí, quase uma hora que a gente já está aí conversando. Eu sempre me surpreendo porque passa tão rápido que a gente passa muito nem rápido, é verdade. percebe. A conversa é leve, agradável. Eu queria que você aí deixasse alguns conselhos para os profissionais que querem hoje ter uma carreira mais sólida, que querem crescer na carreira, que querem criar uma carreira longa na indústria farmacêutica. O que você deixa de conselho para esses profissionais? Eu acho que a gente falou um pouco, né, durante a nossa conversa. Acho que o resultado, na minha opinião, assim, é o que consegue fazer você estar, né, conectado hoje a uma empresa. Bom resultado, bom colaborador é aquele que entrega o resultado, né? É muito importante a gente focar no resultado, sim. Só que o resultado ele não é a qualquer preço, né? É muito importante a gente sempre estar muito conectado com relação a de que maneira a minha empresa ela pede para que eu entregue o resultado, de que maneira de fato eu preciso trabalhar para entregar o resultado. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? De que maneira eu, estrategicamente, eu consigo entregar o meu resultado, tendo uma vida leve, tendo uma vida com saúde, tendo uma vida próxima das pessoas que eu amo, e eu conseguir viver a vida plenamente. Acho que esse é um ponto, né? O segundo ponto, acho que é você não parar nunca de se dedicar, né? De estudar, de você buscar formas diferentes, porém focada no negócio, né? Então, é tentar.
trazer uma, uma saída inovadora, talvez para problemas complexos, e para resultados talvez não atingíveis, e é loucura a gente imaginar que vai entregar fazendo sempre da mesma forma, né? Então, eu levanto todo dia às 5:30 da manhã, tenta levantar então às 4, né? Tenta fazer algo diferente, tenta quebrar essa rotina aí, né? Talvez não esteja dando certo. Se está dando certo, continua, né? Mas se não está dando certo, repensa, né? Então, e aí é aquela história, buscando conhecimento, buscando a habilidade, buscando a questão da inovação. Tem aquele famoso chá, né, que é o conhecimento, habilidade, atitude, eu acho extremamente importante, mas você tem que ter atitude, você tem que ter a tua atitude, ela tem que ser maior do que qualquer coisa, né? Eu acredito demais. Eu sou praticante de arte marcial, eu gosto muito dessa disciplina que você tem nos tatame, né? Então, que é sempre você fazer o teu melhor naquele momento, né? Então, estamos trabalhando, vamos fazer o melhor trabalho, vamos buscar realmente esse aperfeiçoamento e fazer a melhor entrega, né? Ter um bom relacionamento, eu acho, com os stakeholders, tentar ter uma melhor compreensão de mercado, ter uma comunicação clara, né? Então, acho que são esses fatores que eu considero aí como primordiais para o bom profissional. Como diz, né? Parafraseando Albert Einstein, insanidade é querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa, né? Então, Exato. eu tenho sempre que estar buscando uma maneira diferente de fazer, porque talvez hoje está dando certo, amanhã não vai dar. Então, eu tenho que antecipar também essas situações, né? Então, conselhos aí extremamente valiosos que você deixa aí, que com certeza vão ajudar ao longo dessa história. Eu só queria fazer uma última pergunta que eu fiquei curioso aqui agora, era para ter feito antes, eu não fiz. Com quantos anos você fez o seu curso de biomedicina? Rapaz, aí eu já falei no início que eu tenho 52 anos, né, cara? Então, eu me formei o ano passado, eu comecei com 48 anos, né? 48 É, anos eu comecei o meu curso de biomedicina. nunca é tarde para Foi um começar a aprender, né? pouquinho antes da pandemia. Foi um pouquinho antes da pandemia que eu fui prestar um vestibular aqui, acho que é a Cleia, que mora aqui em Curitiba, né? É, é. Aqui na Positivo. Eu fui fazer lá no campus da Ecoville. Então, fiz aqui a graduação aqui no Positivo, com Eu 48 acho anos. bacana, e eu deixo com a última reflexão, né? Que nunca é tarde para começar uma Não, nova história. Você, com 40 e tantos, numa posição que você já estava, você voltou para o banco da escola para aprender algo que você ainda não tinha, pensando em projeção de carreira. Então, fica a reflexão. Não existe tempo para você fazer as coisas, existe ação, efetividade para você atrás de um sonho. Você está aí atitude, na né? prova, atitude. Está aí a prova que, quando se planeja, executa, tem atitude, o resultado vem. Muito bom. Gilson, muito obrigado, cara, pela sua Eu disponibilidade, pela agradeço. sua participação aqui. Com certeza vai ajudar muitos profissionais que buscam criar uma carreira sólida como a tua na indústria farmacêutica. Então, não é só para quem está numa fase, serve para todo mundo. Então, obrigado aí pela sua disponibilidade, pela sua de estar aqui comigo. Obrigado. Eu que agradeço. Excelente noite aí para o pessoal e fico aqui à disposição. Foi um prazer aí, Helder. Foi Ótimo. excelente o nosso bate-papo. Obrigado. Para quem quer seguir o Gilson, está aqui na descrição do vídeo, o perfil dele, o link dele no LinkedIn, para você poder seguir, se conectar com o Gilson. Eu quero te convidar também a curtir, compartilhar, siga o canal aqui, o Ponto de Encontro. Semanalmente eu recebo aqui um gestor da indústria farmacêutica para falar de carreira na indústria farmacêutica. Fiquem com Deus, boa semana, fomos!